Volkswagen Golf 1.6 MSI automático do teste de longa duração do Carblog. Ele chega a 4.000 km e nesse vídeo nós vamos fazer basicamente um relato rápido das nossas impressões com esse carro ao longo desses 4.000 km. Ele, em relação ao consumo, no nosso percurso padrão, 50% urbano, 50% estrada, ele está marcando em torno de 12,6 km por litro de gasolina. E estamos considerando um consumo muito bom, em face de que ele apresenta um desempenho muito similar e em determinadas situações até superior ao Golf 2.0 Sportline automático da geração anterior, porém com um consumo que é 30% melhor. O outro Golf, nas mesmas situações, ele marcava 9,5, 9,6 km por litro. E esse tem um desempenho muito parecido, tanto em cidade quanto em estrada, e tem um consumo 30% melhor. Então, nós estamos achando um consumo bom. Não é excepcional, porém é um consumo bom para um carro que pesa em torno de 1.200 kg e tem esse nível de desempenho, que inclusive com relação ao desempenho é uma outra questão que nós gostaríamos de relatar, é o fato que ele vem apresentando uma melhora de desempenho ao longo à medida que a quilometragem do carro avança, né? Vocês estão vendo aí o interior e o painel completamente aceso, né, com o sistema ThinkBlue no sistema Composition Media. Mas, enfim, o que a gente vem percebendo é que o desempenho deste Golf vem melhorando à medida que a velocidade, à medida que a quilometragem avança. Então, ele realmente está oferecendo um desempenho extremamente adequado, inclusive em situações urbanas, que são aquelas em que você usa mais o torque em baixa rotação. E ele está surpreendendo muito positivamente, porque ele não tem, ao contrário de outros modelos com motores turbo, até mesmo o Golf 1.4 TSI Turbo, que ele tem um certo lag em baixa rotação, esse carro não, ele é muito ágil, desde os regimes mais baixos de operação. Então ele torna a operação em uso urbano muito agradável. Ao mesmo tempo, a suspensão tem um comportamento muito agradável também, muito silenciosa e filtra muito bem as irregularidades do piso, porém é uma suspensão com um ajuste relativamente firme, tradicionalmente o mesmo tipo de ajuste que é adotado nos Golfs, né? O Golf é um carro com uma proposta um pouco mais esportiva, então ele tem essa característica. E em termos de comportamento dinâmico, ele é perfeito. Já tivemos oportunidades de fazer algumas curvas um pouco de uma forma um pouco mais abusada, e ele praticamente não toma conhecimento. E então realmente é bastante interessante. Então o carro, o Golf, esse Golf 7 mesmo com motor MSI 1.6 MSI aspirado, ele está surpreendendo positivamente em termos tanto de comportamento dinâmico quanto de desempenho. Conforto realmente muito bom, e até agora não tivemos problema nenhum, nenhum problema. O interior continua praticamente, não tem ruído algum. E enfim, um carro realmente bastante agradável e não temos nada a relatar relativamente a problemas, tá certo? Então vem agradando. Vamos ver agora um pouco de comportamento dinâmico dele. Bom pessoal, então o Golf aqui já está com quase 4.000 km, o MSI. Ele já fez algumas considerações aí externas nele. E agora vamos dar algumas impressões. Uma questão que eu achei bastante interessante nesse Golf em relação ao outro que a gente tinha, geração 4.5, é o piloto automático dele, que ele tem uma função de redução de velocidade. Então, por exemplo,
marquei aqui 80 km por hora. Eu tô a 80 km por hora, ele mantém essa velocidade. Porém, se você pega um declive com esse carro, ele vai reduzir as marchas. Então, por exemplo, agora está em Drive 6, tá certo? Ele vai reduzir as marchas para manter a velocidade em 80 km por hora. Então, mesmo que você pegue um aclive muito acentuado, ele consegue manter a velocidade estabelecida. Então você evita você tomar multas e evita você ter que ficar apertando o freio, que quando você aperta o freio você acaba desligando o piloto automático. Então isso aí foi uma coisa bastante interessante. Em relação ao uso do carro, ele é muito agradável, né? Extremamente silencioso e muito gostoso de dirigir. É um carro com uma agilidade muito boa em cidade, principalmente pelo ajuste entre o motor 1.6, que tem um bom torque, e principalmente pela transmissão automática, que tem um comportamento realmente exemplar. E a presença também do conversor de torque permite que ele seja muito ágil em operações urbanas de baixa velocidade. Então, um carro realmente muito agradável. O consumo, como a gente já disse, está em torno de 12,5 km por litro. Em uso normal, sempre com o ar-condicionado ligado, full time, sem nenhum tipo de cuidado em ter um consumo de combustível menor. Não, a gente usa normalmente, em geral, com 2 ou 3 pessoas dentro do carro. Então é um carro que está apresentando um consumo muito bom, desempenho muito agradável. Mais do que isso, não vejo necessidade. E o Golf, ele, assim, a gente estava fazendo o teste com a Toro, né? E ele se mostra um carro muito mais prático, muito mais adequado para você usar do que a Toro. A Toro tem aquele porta-mala, aquela caçamba, ela tem 4,9 metros de comprimento, e você acaba um carro enorme e que você tem pouco espaço interno, não tem porta-malas. Esse carro aqui, ele tem um tamanho ideal, 4,25 metros de comprimento, tem um porta-malas excelente, que você pode usar ele em todas as situações de uso urbano, como compras de supermercado e tal, ou você vai levar o filho na escola, coloca bagagens. Então é um carro muito mais racional, muito agradável de ser conduzido também, e com uma dimensão que cabe em qualquer vaga de garagem. E tem que ser levado em consideração também o fato de que é um carro muito gostoso de dirigir. O Golf, particularmente, ele é um dos carros mais agradáveis de ser conduzidos do mercado. Então é um carro que você não sente, como diria, preguiça de ter que sair com ele, como eu sentia com a Toro, por exemplo. Com esse carro você não sente preguiça. Aliás, ele é um prazer você andar com ele. Então ele te chama para você andar. É um carro muito agradável. Então só pode nesses 4.000 km só tenho elogios para esse carro aqui. É realmente fantástico esse Golf 1.6 MSI automático. Muito bom mesmo. Não tenho do que reclamar. As considerações finais sobre esse Golf 1.6 MSI automático Comfortline com pacote elegância e teto solar, e o pacote Comfort também. É um carro realmente muito agradável de ser conduzido. A direção elétrica tem um ajuste muito bom, tornando ele muito leve em manobras urbanas e transmitindo muita sensação de segurança em estrada. A suspensão filtra muito bem as irregularidades do piso. Ela tem uma altura correta, então você praticamente nunca rala. É impossível praticamente ralar a dianteira, e ela transmite uma sensação de muita robustez também. O carro muito agradável de ser conduzido, com muito espaço interno para uma família média, e muita versatilidade também, e principalmente é o prazer de dirigir. Então o Golf realmente ele se caracteriza pelo prazer de dirigir. De todos os carros que a gente andou testando aí, esse aí é o melhor de todos.